desenho, mas eu não sei que desenho é, não. Nossa A nossa turma turma, não lembra não também. sei. Eu lembro Turma da Pesada, que passava na Xuxa, que eram umas pessoas que tinham um carro com uma piscina dentro. Você lembra disso? Sim, Eles sim, tinham um carro. sim. Acho que é Turma da Pesada o nome desse desenho. E que tinha o Chester, um dos personagens, que tudo ele resolvia, era um personagem Acho que é meio, esse né? daí. E aí, Turma da Pesada, eles tinham um carro conversível, no bagageiro do carro tinha uma piscina. E as Sim. pessoas ficavam dentro da piscina com o carro em movimento. Era o máximo aquilo. Jen e as Hologramas, o Rafael Saar lembrou. Jen e as Hologramas era do SBT. Passava no É. SBT, no programa da Mara Maravilha, no fim de tarde. Eu Nossa, gostava, mas achava meio chato também. A Turma da Pesada, é o Turma da Pesada que vocês estão falando? Do carro com piscina? Agora eu não entendi nada, gente. Papaléguas, Punk, Punk. Punk é a Levada da Breca, que era uma série do SBT, passava no É, SBT. Os Impossíveis, o menino do Rio falou. Os Impossíveis é bem antigo, né? Dos anos 60. tenta, Que é é. aquele era uma banda tipo Beatles, né? Que eles É tinham. isso. Eram três Aham. caras que estavam Tinha. numa banda. E aí eles viravam. Um virava É, multi-homem, o outro multi. Como é que é? Homem fluido e homem mola, tinha né? os Globetrotters também, né? Do basquete, lembra? Globetrotters era um desenho dos anos 70 já, né? Que 70, eles é. também tinham poderes. Tinha um É. que virava mola, outro virava não sei o quê, tinha um que tinha uma mão que virava uma coisa biônica, né? Enfim. É isso aí. Globetrotters. Eu lembro dos Globetrotters, gostava. É. A Turma da Pesada era uma espécie de barrados no baile para crianças, disse o Rodrigo. Ai, É. bem agora, estão me chamando aqui. A Turma da Pesada, barrados no baile para criança. Nossa turma é Get Along Gang, o Rafael está falando. Mas, afinal, gente, o nossa turma que vocês estão falando é a Turma da Pesada ou não tem nada a ver? Digam isso pra gente, porque nós não estamos sabendo. Clássico dos clássicos, né, do Dragão, do também, né? Desenho do Comandos em Ação, Punk, tinha desenho em série, amava os dois. Gente, vocês estão conseguindo ver direito? Tá meio estranho a Tá conexão, né? estranho. Não sei se Mas tá. tá aí. Agora voltou. Voltou. Parece que voltou. É. Tá Tá indo, meio ó. esquisito. São diferentes. O Rodrigo revelou, então, que Turma da Pesada e Nossa Turma são diferentes. É Ok. diferente, tá? Carangos Caramba de e Motocas. motoca. O Carangos e Motocas é uma fase da Hanna-Barbera que são vários desenhos dos anos 70. Aí é uma série. Aí tem Carangos e Motocas, tem Careta e Mutreta. Lembra que era uma cobra É. e um Isso. abutre? Né? A Careta e Mutreta era uma cobra e um abutre no deserto. Caramba Carangos de e motoca. Motocas, que eu vou falar. Tinha também Cocota e Motoca, lembra? Que era um cara meio nerd que tinha uma motoquinha velha, e Cocota era uma menina super, super assim, meio Sim. patricinha, que também tinha uma moto. Então era Cocota e Motoca. E o Motoca, esse rapaz, na hora que ele juntava dois anéis, ele virava o Coisa, aquele personagem de pedra, lembra disso? Sim. O Cocota e Motoca, Sim, lembro. sempre que tinha um Lembro. amigo, ele era um cara fracote, e ele gostava da garota, que era a tal da Cocota. E aí, quando ele juntava os anéis, assim, ele virava o Coisa, que é o personagem que já aparecia no desenho dos Quatro Fantásticos, por exemplo, que é muito mais antigo, assim, da Hanna-Barbera, baseado nos personagens da Marvel. Tinha aquele Capitão Dino Eugênio Caverna. também tem um desenho. Capitão quê? Caverna. Capitão Caverna. O Capitão Caverna era um desenho, ele era um personagem que aparecia com as panterinhas, lembra? As panterinhas, que eram três mulheres Sim. detetives, e o Capitão Caverna era o mascote delas. Mas depois ele começou a aparecer nos desenhos dos Flintstones também, né? O Capitão Isso, Caverna. parecia. É. Uhum. E tinha uma variação do Capitão Caverna, que ele tinha um filho chamado Caverninha, lembra? Caverninha, E na isso, abertura eu ele lembro, falava, né? Capitão Caverna! E E aparecia seu filho Caverninha. É isso mesmo. É isso mesmo. Capitão Caverna e seu filho Caverninha. Tá vendo? Era demais. Aê, Magno. Beleza? Aê, tudo bem? Tô dando oi aqui. Oi, Luffy. Oi, Binder. Beleza? Tamo aí. O Albino falou que achava estranho o Pica-Pau doidão. O Pica-Pau teve várias fases. A fase inicial dos anos 40, aliás, para quem não sabe por que ele deixou de ficar doidão? Porque a Universal, que era o estúdio que produzia o Pica-Pau, começou a achar que o Pica-Pau estava realmente passando do limite. Era muito politicamente correto, tinha muita reclamação, era violento demais, ele era muito despudorado, ele fazia coisas absurdas e não tinha culpa, não tinha punição. Então, o Pica-Pau inicial, esse Pica-Pau doidão, teve que ser meio repaginado.
Por isso que a fase do Pica-Pau nos anos 80 ele é um pouco mais comportado, né? E depois tem uma fase do Pica-Pau que ele fica completamente... ele é que é a vítima, né? O Pica-Pau não é mais... Tem uma fase do Pica-Pau, ele não é mais tão arteiro, né? Ele é que sofre a ação de outros personagens e ele tem que se livrar, né? É uma fase do Pica-Pau mais comportado. Tipo aquele desenho que ele tá tocando piano numa loja, lembra? Entra um assalto numa loja. Na verdade, ele é vendido pelos bandidos, né? Ele é a vítima do assalto. Lembra desse desenho? Ele ficava tocando, e aí o cara entra dentro do piano e fala assim, não pare de tocar. E aí ele tinha que tocar, e os caras querem fugir com o piano da loja, e ele tem que ficar tocando. E aí ele fica até o final, tocando piano, até o carro capotar e cair num precipício. É verdade que o diretor do Pica-Pau, o criador do Pica-Pau, ele estava na lua de mel com a esposa dele lá, e tinha um pica-pau na janela perturbando ele. Ele criou o Pica-Pau, tem essa história aí? É verdade? Tem essa lenda que ele tava, o Walter Lantz, né? Que ele tava em lua de mel com a mulher, e aí ele tinha um pica-pau enchendo o saco, e ele se inspirou nesse pica-pau para fazer o desenho. E outra lenda que existe, mas eu acho que é legal, acho que é verdadeira, é que os primeiros desenhos do pica-pau, quem fazia a risada do pica-pau era a mulher dele, a mulher do Walter Lantz que fazia aquela risada, no original, né? No Brasil, acho que, não sei se a parte que ele é mantida ou se é um dublador que faz, né? Aliás, o Pica-Pau também teve vários dubladores no Brasil. Entre eles, o Oney Casarré, um ator já falecido que dublava muito. Ele dublou o Pica-Pau uma época. Era da escolinha também, do Sr. Raimundo, né? Era da escolinha. Esse mesmo, né? Da escolinha. O Rafael tá falando que amava os sobrinhos do Pica-Pau. Exatamente, na fase que tem os sobrinhos do Pica-Pau, que são Quinho e Alasquita, o Pica-Pau tá mais quietinho, né? São os sobrinhos que aprontam um pouco e ele tem que controlar os sobrinhos. Mas eu também gostava desses desenhos com os sobrinhos, né? Tem um muito engraçado, que tem um lobo que quer pegar os sobrinhos do Pica-Pau, né? E aí tem uma velha, que na verdade é a avó, acho. Aí no final, a avó casa com o lobo, né? A avó dos sobrinhos casa com o lobo e tal. Tem umas coisas muito bizarras no Pica-Pau, em várias épocas, né? Eu acho. Caverna do Dragão. O tio Hugo tá falando que... Caverna do Dragão, Caverna do Dragão? Não, alguém falou Caverna do Dragão. Sim. Clássico Mega Blaster. O Pica-Pau divertido era com Leôncio, Urubu e a Bruxa. Até hoje eu lembro da Bruxa falando, e lá vamos nós. Exatamente, esse desenho da Bruxa é um dos mais conhecidos. Da Bruxa, né? Que ela fica pegando várias vassouras, e lá vamos nós. Tem também um índio, né? Sempre tem um índio também, né? Não, esse do índio é um outro, que é um índio de madeira. Lembra? Que eles queriam pegar um índio empalhado, e aí o índio verdadeiro entra em cena, e aí um índio de papel. Aí toda vez, um índio de madeira, e aí nada dava certo, ninguém conseguia pegar o índio verdadeiro, né? Tem vários bordões do Pica-Pau dessa época, né? A Bruxa do Pica-Pau, como o Rafael também está lembrando aqui, e eu lembro de qual que eu queria falar? Tem vários bordões do Pica-Pau que ficaram clássicos, né? Por exemplo, tem aquele que ele ganha um prêmio, ele ganha uma ilha, o Pica-Pau vai para uma ilha, ele fica milionário, só que na verdade é um golpe. E aí sempre que ele está indo nos lugares tem um agente secreto que aparece falando, se o Pica-Pau tivesse avisado a polícia, isso não teria acontecido. Lembra disso? E aí ele fica repetindo isso o desenho inteiro. Se o Pica-Pau tivesse avisado a polícia, isso não teria acontecido. Tem vários. O Paulo César lembrou do Voodoo é para Jacu, exatamente, que é um daquele jacaré, né? Daquele jacaré verde. Jacaré verde. Um crocodilo que aparece em vários desenhos do Pica-Pau também. Esse do Voodoo é para Jacu. E voltando aos bordões do Pica-Pau, tem um outro também que eu acho que não sei se é da turma do Pica-Pau, é do Pica-Pau, que tem aquele cachorro, um cachorro meio caramelo, assim, que também aparece em vários desenhos do Pica-Pau, e que ele fica falando toda hora, em todos esses anos dessa indústria vital, isso nunca tinha me acontecido antes. Que acho que eles ficam quebrando as lâmpadas da indústria, né? Não é um negócio assim? Então tem vários bordões do Pica-Pau, né? Dessa fase. Fase boa do Pica-Pau, fase das frases dele aí, ó. Aqui. O menino do Rio tá lembrando do tubarão. Nhaque, nhaque, exige o respeito. Exatamente. O tubarão tem uma coisa... também é derivado do Scooby-Doo, porque é o mesmo esquema. É um grupo de jovens que resolve mistério. Só que o mascote deles, em vez de ser um cachorro, ou sei lá o que, é um tubarão. E eles moravam na Atlântida, né? Numa cidade embaixo d'água, né? Era uma coisa assim, tipo uma Atlântida perdida.
Como fizeram O Gero está perguntando se a gente classificava os desenhos por emissora. Sim, porque na época era muito típico os desenhos de cada emissora. A SBT passava um tipo de desenho, a Band passava outros, a Globo passava outros. A Band, na verdade, ela tinha praticamente na década de 80 os direitos da Hanna-Barbera. Então tudo que era Hanna-Barbera passava na Band na época. Passava na Band, passava Super Mouse, lembra na Band? Super Mouse, Formiga Atômica. Formiga Atômica passava na Band. O Super Mouse eu lembro de passar na SBT, não lembro agora se passava. Eu lembro do Super Mouse na SBT. Agora, para quem... Tinha aquele O Pequeno Polegar, lembra? Do Pequeno Polegar. Sim, Pequeno Polegar, Detetive Particular. É da Band também esse desenho, era da Hanna-Barbera. Então, o Magno tá lembrando, Fórmula Comum na década de 70. É um animal, o que ele escreveu aqui? Animal falante, mais grupo de jovens, histórias de mistérios. Exato, Magno. A gente falou isso agora há pouco. O primeiro desenho desse tipo foi o Scooby-Doo. E aí gerou vários outros parecidos que seguem essa fórmula mesmo que você falou. Animal falante, grupo de jovens, histórias de mistérios. Exatamente. Isso aí. Já que a gente tá falando de desenhos de outras emissoras, além da Globo, eu lembro que na Record, na TV Record, passavam uns desenhos pré-históricos. Alguém vai lembrar? Que eram desenhos com vários personagens diferentes, mas na abertura apareciam todos os personagens e cada vez era um. E que era dublação, versão brasileira Cine Castro, Rio de Janeiro. Eram os desenhos pré-históricos. E aí tinha um daquele pato, era um pato gordinho, amarelo, que ficava com uma fralda. Era um pato bebezão gigante. E aí ele queria brincar com três patinhos e os patinhos eram diabólicos. Não tinha Record naquela época. Não tinha Record. Quem tinha Record? Então, lembra desse desenho do pato gordo? Eu não vou lembrar o nome do pato. Mas era um pato amarelo, gordinho. Ele era grandão, mas ele era um bebezão. E ele queria brincar com três patinhos. E aí ele ia lá e os patinhos desprezavam ele. E aí ele chorava e falava, ninguém quer brincar comigo. E aí a única pessoa que queria brincar com o pato era um lobo, que queria comer o pato. Aí ele fazia várias armadilhas para pegar o pato. Qual o nome do pato? O Magno tá falando que é o Guinho, o nome do pato gigante. Tinha aquele outro, aquele gaguinho. Qual que era o gaguinho lá? Que era o gago? Que era? Não, mas é que o gaguinho é da turma do Pernalonga. É da turma do Pernalonga. Pernalonga, aí é outra coisa. Mas na Record passava também... olha lá, o Faísca e Fumaça, que o Ferdinando tá lembrando, também era da Record, desses desenhos do Arco da Velha. Tinha vários desse tipo, né, que passavam na Record. Tinha Mr. Magoo, que também passava na Record, que era aquele tiozinho que não enxerga nada, né? Sim. Que causa várias confusões porque ele não enxerga. Mr. Magoo. E vários outros desenhos tristes da Record. Era o Pinóquio. Alguém lembra do desenho do Pinóquio? Um horrível, que o Pinóquio chorava e sofria muito. O Pinóquio sofria e chorava muito. E ele chorava e falava, vovozinho. E o Gepeto só se ferrava. E tinha uns bandidos que pegavam o Gepeto e tacavam fogo no Pinóquio. O Pinóquio pegava fogo, né? De madeira. Alguém lembra desse desenho trágico do Pinóquio? Era trágico esse desenho do Pinóquio. Eu sofria vendo esse desenho, que era triste demais. Pois é, depois da lembrança desse desenho do Pinóquio, que ele sofria tanto, o pobre menino, né? A gente encerra por aqui essa primeiro episódio dos desenhos clássicos dos anos 80 com Luffy e Stefan. Voltamos na próxima edição para falar sobre a segunda parte dessa live que nós fizemos há alguns dias aí. Eu lembro que quem quiser mandar sugestão para mim, o meu Instagram é @conversascombinder, do Luffy Stefan é o Luffy_Lufístico, Luffy_Lufístico no Instagram, para mandar sugestões, ideias, para que a gente possa continuar fazendo as lives e depois transformá-las em podcasts com maior qualidade e participação sempre muito importante de vocês, nossos ouvintes. Para você um forte abraço e até a próxima edição.